A origem da família e como ela ficou após a queda original. E nós vamos basear os nossos estudos de hoje em Gênesis capítulo 2, verso 18 a 25. Você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E nós vamos embasar todas as nossas conversas sobre família em 3 pontos fundamentais. 3 pontos serão destaque, serão fundamento para que a gente embase todas as nossas conversas. Primeiro deles: o casamento tem origem divina. Segundo ponto: a formação de uma família segundo o padrão de Deus é profundamente útil e necessária à sociedade. E o terceiro ponto é: a manutenção da família depende de Deus e de seguirmos seus ensinos. Esses 3 pontos, portanto, irão fundamentar, estarão embasando todos os nossos princípios de análise sobre a família. E hoje o que nós vemos é a família sofrendo os males do desajustamento, da desintegração e da maldade. A Bíblia, no entanto, explica muito bem todos esses desajustes. A família é sim antiga e de profundo e inestimável valor para a sociedade. E vemos sim muitos servos de Satanás que a querem destruir. Vemos muitas canetadas de supremos que a querem modificar, mudar, alterar. Vemos sim o surgimento de muitas leis que a querem adaptar ao pecado humano e, portanto, colocar a família fora dos padrões de Deus, que é o seu criador e sustentador. Mas ao analisarmos o texto de Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25, vamos aprender algumas coisas fundamentais e essenciais sobre a família. Vamos aprender, em primeiro lugar, o próprio Deus dá realce à formação da família quando diz: não é bom que o homem esteja só. Está aí no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis que lemos. Porque o homem só não se basta a si mesmo. O homem precisa de complemento, porque não existe e não é em si mesmo. Existem sim, no homem criado à imagem e semelhança de Deus, necessidades orgânicas, necessidades psicológicas que chamam a outra parte para complementar. Portanto, o próprio Deus dá realce à formação da família e diz: não é bom que o homem esteja só.
Segundo ponto que nós podemos aprender nesse texto é que a mulher é igual ao homem. Na religião cristã, no cristianismo, não existe superioridade masculina. Deus formou e fez a mulher igual ao homem. Deus a fez companheira idônea e não uma escrava. Deus fez a mulher gente, como é o homem. Deus não fez a mulher objeto dos caprichos masculinos, mas fez a mulher uma ajudadora idônea. Qualquer atitude masculina que fira esses conceitos não é o ensino de Deus e não tem base bíblica. Veja o que está escrito aí no versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Deus fez a mulher igual o homem, exatamente igual. E o terceiro ponto que nós precisamos aprender e considerar nesse texto da Bíblia é que a mulher é sim o prolongamento do homem, um complemento da obra de criação. Os dois são uma só carne, uma só. A Bíblia nos ensina aqui, no texto, no versículo 25 do capítulo 2 de Gênesis que lemos, a Bíblia nos ensina que ambos estavam nus e não se envergonhavam. E vejam que aqui é plural, ambos. Mas o pecado chegou a eles e os tornou maléficos, irreverentes e totalmente movidos por impulsos carnais. Começaram então a agir como loucos, insensatos, totalmente irreverentes, escravos de si mesmos, prepotentes. E a mulher, sem dúvida alguma, foi mais atingida por tudo isso e passou então a ser objeto dos maiores preconceitos e a sofrer as mais odiosas discriminações que perduram até hoje. E hoje, quando presenciamos o casamento de um homem e uma mulher, devemos sempre ter em memória que são dois pecadores se unindo para viverem juntos. São dois pecadores. E não nos esqueçamos nunca que o casamento é obra de Deus, com o objetivo de propagar a raça, povoar a terra, sujeitar a terra e trazer alegrias ao homem e à mulher. E Deus fez isso para a própria glória de Deus. A família, conforme estabelecida por Deus, a união entre Adão e Eva, entre um homem e uma mulher, será e sempre foi pedra fundamental na formação da sociedade. Ela é antiga, sim, mas não é antiquada. Ela é de procedência divina e não fruto de canetada de supremos. A família vem de Deus, conforme nos ensina a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E é importante que consideremos alguns pontos fundamentais ao olharmos para a família instituída por Deus e nos moldes divinos. Considere, primeiro ponto, Jesus Cristo iniciou suas atividades de milagres aqui na terra durante a formação de uma família nos padrões de Deus e também socorreu uma família em sua casa. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos 29 a 34, nós lemos: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades,
Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus Cristo socorre uma família em sua casa. E no Evangelho de João, no capítulo 2, versos de 1 a 12, Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 12, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo na famosa Bodas de Caná. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Onde é que Jesus manifestou a sua glória em primeira mão? Onde é que Jesus deu princípio a seus sinais? Foi nas bodas, foi no casamento. O segundo ponto que quero considerar também com os irmãos é que muitas e muitas igrejas cristãs surgiram dentro de lares. E a palavra de Deus registra isso de maneira muito clara em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Áquila e Priscila vos saúdam, bem como a igreja que está na casa deles. A história da humanidade também registra o surgimento de muitas igrejas, e nós mesmos conhecemos o surgimento de muitas igrejas em lares cristãos. Consideremos, irmãos, que o Deus onisciente não foi surpreendido com a maior tragédia do universo. Essa tragédia não pode ser comparada a nenhuma pandemia, nem mesmo a que vivemos nos dias de hoje. Não pode ser comparada a nenhum tsunami que já existiu ou venha a existir. A nenhum terremoto que tenha fendado e afundado tantos. Porque a maior tragédia do universo atingiu a todos os homens, 100%, inclusive você e eu, matando a todos em seus delitos e pecados. A família também foi atingida por essa tragédia. A sua família foi atingida, a minha família foi atingida. A família pagou por sua desobediência a Deus e ainda paga. E algumas consequências muito sérias vieram sobre as nossas famílias. Primeira delas, o rompimento da comunhão entre o homem e Deus, e também o rompimento da comunhão entre marido e esposa. Adão não foi capaz de assumir sua responsabilidade diante da desobediência a Deus e quis imputar essa desobediência, esta responsabilidade a Eva, sua esposa. E esta covardia, entre aspas, de Adão continua pesando sobre as mulheres até o dia de hoje e sobre as nossas famílias. E a nossa comunhão com Deus e a comunhão entre marido e esposa foi rompida
de forma muito brusca, de forma muito violenta, por causa do pecado de nossos primeiros pais. Há uma segunda consequência também. O trabalho tornou-se um fardo para o ser humano e gerou inclusive a exploração do homem pelo homem, as injustiças praticadas por patrões e empregados. Li agora mesmo que cerca de 8 milhões de trabalhadores no Brasil estão sem os seus fundos de garantia por tempo de serviço, o famoso FGTS, devidamente recolhidos. Há um total desrespeito e a não prática do segundo mandamento, conforme Mateus 22, versículo 39. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. O segundo mandamento, semelhante a este, semelhante ao primeiro amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que eu posso considerar o meu trabalhador como o meu próximo? Será que o trabalhador é considerado próximo do patrão? O trabalho tornou-se um fardo. O trabalho tornou-se um fardo. E em 1º de maio, quando comemoramos no mundo o Dia do Trabalhador, vemos essa exploração presente em toda a humanidade. E lembro-me como se fosse hoje, quando estive a trabalho no Vietnã, e o diretor da empresa de carvão que lá nos recebeu ganhava um salário de $20 por mês. $20 por mês. E a diária do hotel onde estávamos hospedados custava $80. Um dia de hotel custava 4 meses de salários do diretor. Uma cerveja no frigobar do hotel, em torno de $4 cada. O trabalho se tornou pesado por causa da queda de nossos primeiros pais e ainda hoje pagamos o preço alto desta desobediência no trabalho. Todos os meses, todos os anos, os fiscais do Ministério do Trabalho descobrem brasileiros em trabalhos escravos. E a grande maioria deles em fazendas de políticos. Que coisa horrível. Trabalho escravo, as pessoas não têm uma cama para dormir, não têm uma comida para comer, não têm uma água para beber. Isso o pecado fez com as famílias. Um outro problema, o terceiro que se tornou cada dia mais volumoso na família, foi a inimizade entre irmãos. O pecado trouxe inimizade entre irmãos. Quanto ódio existe entre irmãos nos dias de hoje? Vejam as brigas por causa das riquezas deixadas pelos mortos, as famosas heranças, invejas, agressões morais, indiferença e desamor separam os irmãos hoje. O ensino bíblico em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 24, aos antigos, precisa ser resgatado. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 21 a 24, precisa ser resgatado. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Quanta e quanta inimizade entre irmãos. Outra consequência muito séria trazida às famílias por causa do pecado é desrespeito e violência, além de crimes sexuais, invadiram a família. Isso gera muita dor. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro em relação ao menino Henri, que não é o único, e infelizmente apenas mais um. Pais agredindo e matando filhos, e filhos agredindo e matando pais, gerando dor, sofrimento, lágrimas e toda sorte de degradação.
Mas há um outro problema sério, muito sério, que talvez já tenha atingido a você ou alguém próximo de você, que trouxe a desobediência dos nossos pais às famílias. É o divórcio e a degradação da família. Hoje se louva mais e mais o egoísmo, e o divórcio vai continuar gerando tristeza. O que importa é que eu seja feliz. Não é isso mesmo que ouvimos e aprendemos nos odiernos dias? Egoísmo é a essência do pecado. E o divórcio manifesta o fracasso em se construir e em se dar. O divórcio é a negação do perdão e titula a incapacidade da reconciliação. O divórcio, vou repetir, é a negação do perdão. É o fracasso em se construir e em se dar. E titula a incapacidade da reconciliação. E o profeta Malaquias registra para nós, nos dias de hoje, no capítulo 2 do seu livro, versículo 15 e 16. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém, presta atenção, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia, Deus odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis, porque Deus odeia o repúdio. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E Deus nos dizendo a sua palavra através do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus quer que você seja fiel, que eu seja fiel, que nós sejamos dispenseiros, que recebamos dele a sua palavra, as suas determinações, que sejamos fiéis ao que ele determina que sejamos. Uma sexta consequência muito séria que o pecado trouxe à família é o preconceito social contra a mulher. Preconceito social contra a mulher. O famigerado, e digo famigerado mesmo, o machismo, gerou a dor do feminismo. E ambos agridem e maltratam a família. Tanto o homem como a mulher precisam ser regenerados por Jesus Cristo. Porque esse preconceito idiota contra a mulher está em desacordo com a palavra de Deus que chamamos de Bíblia Sagrada. O que vemos hoje é a mulher querer se nivelar ao homem e muitas vezes se nivelar por baixo, como costumamos dizer. Quer poder trair o marido, como o marido trai a mulher. Quer poder se embebedar nos botecos da vida. Quer poder mentir e enganar como faz o homem. Quantos preconceitos errados e errôneos contra a mulher, que biblicamente é exatamente igual ao homem diante de Deus. Por que uma mulher ganhar um salário menor no mesmo cargo do que um homem? Por quê? Qualquer sentimento de superioridade masculina sobre a mulher é antibíblico. Qualquer um mesmo. Pois é, irmão. Pois é, irmã. Tudo começou bem e perfeito. E o pecado estragou, degenerou, mascarou, enferrujou. E hoje vivemos dias maus, sujeitos ao incentivo do pecado. Deus fez o ser humano para andar em caminho perfeito e santo, mas ele preferiu os atalhos perigosos e tortuosos.
A origem da família é divina. E ela ficou totalmente machucada após a queda original.